Preciso responder se o São Paulo quer mesmo a contratação de Matias Arezzo e destacar a... Primeiro, Brenner. A parte do Brenner, obviamente, tem um carinho enorme pelo São Paulo e em caso de um retorno ao futebol brasileiro, a prioridade seria do São Paulo. Ele é o Made in Cotia, ele... Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Então, e aí nisso, Pri, a gente tem falado há algum tempo aqui, porque pelo menos, eu acho errado você ficar jogando pro mercado que você tá precisando de dinheiro, né? Ficar falando o tempo inteiro, precisamos vender, cumprir uma meta aqui, que você desvaloriza, né, o valor dos seus ativos, das suas peças. E outro ponto é que o São Paulo, ele tá vendendo jogadores da base, só que o São Paulo, ao mesmo tempo, tá trazendo, ou o que se fala é que negocia jogadores pagando caro para jogadores que não vão resolver o que talvez não mereça esse investimento. Um exemplo, o Juan Tressoldi tá jogando bem, não tem problemas de performance do Juan Tressoldi, mas a zaga talvez não precise de um investimento desse. Ele ainda com uma possível cirurgia no joelho, um monte de coisa. São Paulo atrasou parcelas do empréstimo e tal, e o valor dele estaria fixado num valor bem alto, até na faixa do que seria a venda do Matheus Alves. Aí fica aquela sensação, a gente vai vender uma peça promissora da base para gastar e comprar o Juan Tressoldi que não precisa. É essa a sensação que fica, né, Pri? Senna, eu acho que são muitas as sensações, né? Tem essa que você falou que passa a impressão, ou que muita gente tem a opinião de ser um mau planejamento para o elenco em si, né? E, cara, pensando assim, sei lá, vamos pegar, por exemplo, o Palmeiras, que é um time hoje que, na minha opinião, é uma referência nesse quesito de base, né? Eu não sei, o Palmeiras, não sei como é que ele faz, ele vende qualquer coisa por 1 bilhão, é uma loucura isso, né? Para você ter ali um time competitivo, fazer um ano bom e conseguir... Claro, eu sei que não é o foco de São Paulo ganhar título nesse momento, e isso é algo que a atual gestão deixou claro, né, nesses 3 anos. O foco agora é diminuir a dívida, ainda que não esteja diminuindo, o que faz o questionamento ser ainda maior, porque aí não está fazendo nenhuma das duas coisas, né? Nem competindo e nem diminuindo a dívida, pelo menos até o último balanço. Mas... para você manter competitivo e aguentar as temporadas, porque você fazer campeonatos dignos faz parte também de melhorar a dívida. Imagina, por exemplo, não disputar a Libertadores em 2026. Isso não prejudica só o torcedor que vai ficar triste, prejudica o time financeiramente, né? Então, você tem que ter esse planejamento. E aí, nesse planejamento, na minha cabeça, o mundo ideal é você ter um time profissional de meninos da base, ainda que eles sejam o 3º time, né? Você tem que montar o seu... Porque, na teoria, no Palmeiras da vida, a não ser os que são muito fora da curva, tipo o Estevão, tipo o Hendrick, você tem o time titular de profissionais, um time reserva e a molecada da base. Esse é um dos problemas também de um planejamento que, para mim, foi muito mal feito para as categorias de base esse ano. O São Paulo jogou todo mundo aos leões ali do nada, né? Quando tinha que colocar aos poucos, não colocou. De repente já estava jogando todo mundo sem um planejamento, pelo menos essa impressão que passa, né? Um planejamento decente para esses meninos. E aí acaba que eles, pelo menos o Matheus Alves, né? Não está nem rendendo para o São Paulo em campo e também não rendeu dinheiro nenhum, se for confirmada a venda, que, pelo que eu apurei, o Gabriel também, são exatamente esses os valores do São Paulo, né? Cerca de 6 a 7. 6 a 7 porque acho que foi o André Hernan que deu 7, né? Para mim, o que eu tenho é 6, mas vou colocar de 6 a 7 porque o André Hernan também é muito bem informado. Então, assim, aí o torcedor fica
pé da vida por isso. Aí ainda vem aquela frase do Belmonte na festa da Copa do Brasil, que também revive agora, né? De que ninguém mais ia comprar barato e tudo mais. Então são muitas coisas para a gente pensar. Acho que também tem o lado da gente observar que talvez o Matheus Alves nem seja tudo isso, né? Vai trazer alguém que não vai resolver e tal, mas talvez o Matheus Alves também não resolvesse. O fato é que deveria existir um estatuto das categorias de base de valores, entendeu? E acho que é muito isso, igual o Rogério Ceni falou, um valor mínimo para você negociar, porque o Matheus Alves pode não ser o craque, mas ele também não é nada, né? Ele é um bom jogador, bem formado, formado nas categorias de base ali em Cotia, que forma jogador top de linha. Então, para mim, tinha que ter um valor mínimo, sim. Inclusive, uma ideia aí, para a diretoria de São Paulo. Colocar um valor mínimo nos jogadores da base, a não ser os que são muito ruins, que aí não tem o que fazer, né? Então, são muitas coisas, assim, que irritam. Acho que tem um pouco dos dois lados. Talvez não seja tudo que o torcedor esperava, mas também não precisava vender por tão pouco. E é um reflexo do desespero, né, Senna? Porque o tal do FDIC, ele te obriga a fazer esses movimentos, porque você precisa lidar com aquele limite que você tem. E a partir do momento que você já extrapola ele, porque o São Paulo já extrapolou esse limite nos primeiros 3 meses do ano, você precisa cometer coisas bizarras, como esse valor, aceitar esse valor pelo Matheus Alves, né? Fora tudo que o Léo falou, que essa postura pública, ela tira um pouco da sua moral de pedir mais e tal, porque os caras sabem que o clube vai aceitar, entendeu? Mas acho que é um reflexo desse teto de gastos, cara. O São Paulo extrapolou ele, isso é fato. Passou nos 3 meses, na época do Paulistão, o São Paulo conseguiu não seguir o tal do limite. Então agora precisa correr atrás, e aí, como sempre, sobra pro futebol, pro campo, né? E se a gente for olhar aqui as vendas, né, que o São Paulo tem feito ou que estão para acontecer, teve até um leitor nosso aqui que colocou aqui essa legenda aqui, né, esse comentário. Já pararam para pensar que a gestão do Leco vendia melhor que a gestão Casares? Aqui a gente tem um compilado das vendas recentes do São Paulo, né? O William Gomes, que entrou ontem no Mundial de Clubes lá contra o Inter Miami, 9 milhões de euros. O Moreira, empréstimo gratuito com opção de compra em 3 milhões de euros. Matheus Alves, 6 milhões de euros, e o Ângelo, 5 milhões de euros. Isso são informações que correm na mídia, tá? Porque o São Paulo ele adota um modelo onde ele não declara, né, esses valores abertamente. Mas isso é o que está circulando na mídia. Então, realmente, assim, o São Paulo acaba tendo que vender barato, porque precisa fechar contas. Tem o FDIC, como a Pri lembrou, onde você já captou recursos. Então, não tem essa de, então, e se eu não quiser o FDIC? Não tem mais como escolher. O São Paulo já assinou um compromisso, já houve captura de recursos e agora tem que pagar por isso. Tem que cumprir as regras sobre isso. E aí você tem essa ilustração aí com pelo menos 4 promissores, vamos dizer assim, da base do São Paulo, que foram vendidos por valores que a torcida considera muito baixo, né? E de novo, só um né? ponto, Senna. Sim. Desculpa, terminei. Claro. Não, pode dizer, pode falar. Não, é que eu não sei quem comentou aqui, só para falar um ponto, a Dri, ela falou questionando se 6 milhões é pouco. Mas não é esse o ponto, né? Porque eu acho que hoje o Matheus Alves ele não tem um status de ser um jogador que vale muito dinheiro. De fato, ele não apresentou nada demais, sendo muito sincera, né? Mas o ponto acho que é esse, porque no fim é um jogador que teve todo o processo e, confirmando a venda, ele não rendeu nem em campo e nem dinheiro. Então, talvez, se ele jogasse mais... É o que eu sempre falo, para mim o Beraldo é um ótimo exemplo. Eu sei que nem sempre o São Paulo vai ser campeão, mas mesmo se não fosse, o Beraldo tinha feito um ótimo ano naquele momento, né? Então, assim, você dar mais resultados esportivos e depois você dar o resultado financeiro. Aí entra um ponto, às vezes pode dar errado, é verdade. Mas aí, pelo menos o menino fez alguma coisa, ficou à disposição, estava ali no elenco, enfim. Um exemplo que eu lembro muito é o Igor Gomes, né? Que falava-se que era o Real Madrid querendo ele, o São Paulo não quis, tal, no fim ninguém quis também, porque ele jogou e não jogou bem. Mas são coisas que tá na conta, né? Tá na conta, de repente não dar certo. Mas acho que o Matheus Alves poderia, ainda mais nesse momento, sem dinheiro para nada, dar mais frutos no campo. O Senna. Claro, diga aí.
Só completando o que a Pri falou, que eu peguei aqui alguns valores para exemplificar um pouco, né? O Jair Cunha, o zagueiro do Botafogo, tá jogando pra caramba, todo mundo sabe, ele fez 22 partidas com o Santos na Série B no ano passado. Também é um atleta que está em seleção de base sempre, como é o caso do Matheus Alves e tal. Ele foi vendido por 89 milhões de reais. Se o Alves for vendido por 7 milhões, vai dar 44, 45 milhões de reais. Na minha opinião, a gente está falando de um zagueiro para um Matheus Alves, que é um meio campo. É muito fácil falar agora que o Jair está jogando pra caramba, mas se a gente fosse analisar quando a venda aconteceu, no início do ano, eu acho assim, um erro de estratégia absurda. Lembrando que o Santos também é um time que deve muito. Então tem toda essa questão, esses fatores também. Claro que o que a Pri falou faz muito sentido, não dá para você falar, eu quero 15 milhões, 20 milhões no Alves, ele tem que dar tempo, mas você tem que deixar ele jogar, você tem que oportunizar ele, você tem que fazer com que ele jogue jogos decisivos, um gol que ele faz contra o Atlético Nacional, que garante o São Paulo nas quartas de final, já eleva alguns milhões a venda dele, a gente sabe que o futebol é dessa forma, então tem toda essa conjuntura dos fatos. Não, para mim não tem uma explicação lógica 7 milhões de euros 100%. Não, eu tô tentando caçar, né? Tem uma galera falando, mas o Palmeiras é assim porque tem uma estrutura, porque já vendeu por tanto, mas o caso do Santos, por exemplo, não é o caso e vendeu o Jair por 89 milhões. Então, não faz... 6 por meia dúzia. Pra mim é a mesma coisa. Crespo e o Zubeldia. Da capacidade de cada um? Dois técnicos que não têm experiência, ou não têm tamanho para São Paulo. São bons técnicos, mas se você tira o Zubeldia, que é o técnico que não é medalhão, pra trazer um cara que também não é medalhão, pra mim é trocar os 6 por meia dúzia. É 6 por meia dúzia, Yara? Eu acho que são coisas diferentes. A relação do Crespo, que ele tem principalmente com o São Paulo e com a torcida, e que é um diferencial para essa diretoria também ter, né, ido buscar o Crespo para trazer mais tranquilidade para o trabalho de todo mundo, faz sentido. O Zubeldia chegou num momento completamente diferente, pós-paulista, com tudo andando, as competições andando. Ele demorou um tempo com a sua comissão técnica para se adaptar ao calendário brasileiro, aos jogadores, a tudo. E aí o São Paulo dá mais tempo ao Zubeldia. Por quê? Porque já no começo dessa gestão e nas outras gestões passadas do São Paulo tinha um problema muito sério, que era a troca de treinadores que prejudicaram muito a equipe em diversos anos. Então, o Júlio Casares, na sua gestão, errando e acertando, como todos os dirigentes que já passaram pelo São Paulo, mas tentou fazer com que isso não fosse uma realidade na gestão dele, de trocas de treinadores acontecerem de uma maneira assim, repentina, ou 2 técnicos por ano. Isso ele percebeu que, assim, realmente prejudica o São Paulo. Então deu mais tempo ao Crespo não, ao Zubeldia. Tanto é que a diretoria não demite o Zubeldia, ele decide então sair do São Paulo. E ele entende, com o profissional que ele é, com a pessoa que ele é, de que não conseguiria mais render com a equipe. Então vai fazer o que com o técnico, se ele já considera que ele não consegue render? Então tudo bem, pode ir embora, siga a sua vida, enfim. E aí é melhor para o São Paulo mesmo que tem outro técnico nessas condições. Eu não acho que são treinadores completamente diferentes. São jovens, têm leituras parecidas de jogo, mas assim, eu acho que o perfil do Crespo, como já é conhecido pelos jogadores, pela diretoria do São Paulo, pode desempenhar um pouco melhor. E pela paixão que ele tem pelo São Paulo. Coisa que é uma identificação que foi construída com o Zubeldia. O Crespo já tem. Então, eu acho que é um pouco diferente nesse quesito. Já o palpitômetro, hein, dos jogos do Mundial. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Fefon e Assunção. É 6 por meia dúzia? São perfis diferentes, né? A gente viu o tanto de cartões que tomava o Zubeldia e o Crespo, eu o conheci na Itália jogando contra e sempre foi um cara muito explosivo jogando quando fazia gols, mas nunca foi aquele cara de reclamar muito com os árbitros, né? Então, diferentemente do Zubeldia, que a gente via algumas atitudes dentro ali da área técnica, tomando cartões e prejudicando em alguns momentos a sua equipe nos jogos que estariam por vir. Então, em termos de treinadores, eu acho que o Crespo é melhor que o Zubeldia. Fernando Fontana. Eu espero que o Crespo tenha ganhado alguma experiência a mais fora, porque se você colocar numa comparação Crespo e Zubeldia, eu não gostava do trabalho do Zubeldia, não acho que há uma diferença tão grande assim entre um técnico e outro. Acho que são técnicos que estavam mais ou menos no mesmo nível. O que eu acho que o São Paulo optou pelo Crespo, primeiro porque faltam técnicos no mercado, né? A gente tem aí quase todos estão empregados. Se o São Paulo não ia pagar uma multa rescisória, o Crespo estava desempregado. E uma outra coisa que eu acho também é
é que o São Paulo, ele quis contratar um técnico que a torcida queria. Porque o São Paulo joga muito para a torcida em qualquer contratação ou qualquer demissão. Então, como era um técnico em que a torcida já ia realmente gostar e era um técnico que a torcida chegou até a pedir, e aí eles contratam para a torcida para não ter nenhum tipo de problema. São Paulo que jogadores do São Paulo ainda estão de férias, né, durante essa Copa do Mundo de Clubes. Os brasileiros lá estão jogando e até estão fazendo um papel bonito lá nos Estados Unidos, e os jogadores do São Paulo estão de folga. Aliás, de férias, melhor dizendo, e aí a reapresentação está marcada para a próxima quinta-feira. Então estamos aí em 6 dias, os jogadores vão se reapresentar, vão fazer os trabalhos físicos e aí já vai começar uma intertemporada. O São Paulo ainda não marcou ainda jogos, treinos, tá? Até um pessoal ficou me mandando sobre uma possibilidade de São Paulo e Santos fecharem amistosos, um na Vila, outro no Morumbi. Pelo menos nesse momento, isso não tem sido conversado oficialmente. O que tem sido conversado entre as partes é aquela do Santos jogar alguns jogos no Morumbi, no máximo ali 3 jogos, e o São Paulo também ter a Vila Belmiro disponível quando acabar não tendo o Morumbi disponível por conta dos shows, que o segundo semestre tem uma agenda interessante, principalmente em novembro. Serão muitos shows no estádio, que vai trazer uma renda, só que aí pode acabar prejudicando do lado esportivo. O São Paulo está tentando diminuir ao máximo esse risco de perder o seu estágio nos jogos, mas trabalha com a possibilidade da Vila Belmiro, já que em Brasília a experiência ainda não foi não foi bacana, principalmente no Campeonato Paulista. Então o São Paulo vai fazer uma intertemporada, a tendência é de marcar ainda alguns jogos treinos, sim, no CT da Barra Funda ou até no estádio do Morumbi, mas pelo menos neste momento não tem nada marcado. Então o São Paulo que ainda vai fazer a sua preparação, ainda também tem a questão do Crespo. O Crespo deve ser ouvido porque existia uma ideia do Zubeldia de realmente fazer os jogos treinos porque ele gostava desse tipo de atividade, mas aí ainda o Crespo deve ser ouvido aí nesse sentido para entender realmente como é que vai ser todo esse planejamento do São Paulo durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Bora trazer informações sobre o São Paulo? Krasnodar da Rússia fez uma sondagem oficial pelo atacante Lucas Ferreira do São Paulo. Informação dada lá pelo Marcelo Braga do Globo Esporte, que a gente vai destrinchar um pouquinho alguns detalhes sobre essa possibilidade e qual que é o posicionamento do São Paulo referente a essa possibilidade de venda. O Krasnodar fez um contato oficial pelo São Paulo, e aí o contato oficial, uma sondagem oficial, não necessariamente uma proposta no papel ainda, tá? O Krasnodar chegou, bateu na porta do São Paulo. São Paulo, tudo bem? Tô querendo esse Lucas Ferreira, muito bom de bola. Seguinte, sinalizo aqui para vocês 8 milhões de euros. Bora fazer negócio? 8 milhões de euros na cotação atual daria algo em torno de 50 milhões de reais. O São Paulo, não, eu tô já vendendo aqui, já tô batendo uma meta de venda. É o seguinte, pra gente começar a conversar para vender o Lucas Ferreira, a gente quer 10 milhões de euros. E aí o Krasnodar ainda não fez uma proposta oficial em relação a isso. A expectativa é que nos próximos dias o Krasnodar oficialize essa proposta oficial e mande na mesa do São Paulo, e aí vai ficar encarregado do São Paulo aceitar a proposta que vier ou enviar uma contraproposta. Do que eu pude conversar com algumas pessoas ali, realmente tudo bem destrinchado na informação do GE. Chega a 8 milhões de euros, o São Paulo vai enviar uma contraproposta de 10 milhões de euros e aí ficará a cargo do Krasnodar aceitar ou não. Repito, a proposta no papel ainda não aconteceu, mas houve um contato oficial entre Krasnodar e São Paulo. Não foi uma coisa que o empresário levou, não foi um diz que me diz, foi Krasnodar de São Paulo para São Paulo e Krasnodar, uma conversa formal entre as duas partes. E aí resta ver se realmente as coisas vão evoluir para uma proposta oficial e para uma venda do jogador que tem se consolidado como profissional nesta temporada, tem sido talvez dos jogadores que subiram de Cotia o que mais se consolidou nesta temporada. Se a gente for pegar todo mundo que disputou a Copinha, talvez o Lucas Ferreira foi o que teve mais espaço com o técnico Zubeldia. Também a tendência dele ser importante, ou seria dele ser importante com o Hernan Crespo, mas fato é que é mais um jogador do São Paulo que tem atraído o interesse do futebol europeu. Matheus Alves, as negociações com o CSKA já estão em ótimo andamento, só resta resolver a questão da mais-valia, e aí agora o Lucas Ferreira pode surgir como uma oportunidade.
Você venderia o Lucas Ferreira por 8 milhões de euros? Por 10 milhões de euros? Quero muito saber da sua opinião. Lucas Ferreira está valorizado no mercado, tem outras sondagens de outros clubes também. O Bayer Leverkusen é uma das equipes que também quer a contratação do Lucas Ferreira, mas o Bayer Leverkusen ainda está num degrau abaixo. Está numa questão especulativa, ainda não está muito, enviou olheiros, conversou informalmente, não chegou oficialmente para falar, ó, queremos fazer uma proposta oficial, a gente está trabalhando na casa disso, você topa vender? Como é que está essa situação? Então, o Krasnodar estaria à frente, por enquanto, nesse quesito. O Krasnodar, inclusive, que é o time do zagueiro Diego Costa. Diego Costa revelado em Cotia, revelado pelo São Paulo. O Diego Costa, por exemplo, custou 7,5 milhões de euros. Então, por exemplo, o Krasnodar viu essa possibilidade de contratar um atacante por quase o mesmo valor do zagueiro que já estava consolidado no profissional, mas que já era mais velho do que o Lucas Ferreira é hoje. E a gente sabe, quanto mais jovem e mais atacante do que zagueiro, esse cara vale mais. Então diz muito sobre essa política hoje do São Paulo de vender os seus jogadores, talvez a qualquer custo. Pra gente continuar trazendo mais informações do São Paulo. Brenner querendo voltar ao futebol brasileiro, cabe no São Paulo? Seria uma boa? Informação que o UOL, lá em matéria assinada pelo Felipe Silva, que faz um excelente trabalho de mercado da bola, trouxe nesta sexta-feira, de que sem espaço lá no futebol italiano, o Brenner seria uma opção para clubes brasileiros. O Brenner entende, né, que agora, sem esse espaço na Udinese, ele não conseguiu se consolidar lá, que o mercado internacional está meio fechado para ele. Então um retorno para o futebol brasileiro é visto com bons olhos. Dado, por exemplo, o que aconteceu com o Caio Jorge. O Caio Jorge ainda é jovem, bateu lá na Juventus, não conseguiu jogar no Frosinone também, então preferiu um retorno ao futebol brasileiro e hoje é um dos principais destaques, é artilheiro máximo lá do Cruzeiro, tem jogado muita bola inclusive. E aí esse movimento tem sido bem visto pelo Brenner, de retornar, retomar o espaço, o protagonismo no futebol brasileiro, até quem sabe acenando uma possibilidade de de ser convocado pela seleção brasileira e aí se valorizar no mercado nacional para quem sabe em um futuro não muito distante retornar para o futebol europeu um pouco mais maduro, com um pouco mais de bagagem para aí sim conseguir se consolidar. Ele tem contrato longo ainda com a Udinese, só que aí o seu staff estaria acreditando que um empréstimo por uma temporada com opção de compra poderia ser bem visto para a Udinese e quem sabe recuperar o investimento que fez no atacante. O Vasco surge como uma possibilidade real de contratação, até porque o técnico Fernando Diniz gosta muito do jogador. Tem outras equipes que também recentemente fizeram contatos para saber mais detalhes da situação do Brenner, e eu tô citando Internacional e Atlético Mineiro, que foram equipes que recentemente, neste ano, que é uma informação que a gente obteve já e a gente já tinha falado aqui no canal há um bom tempo, de que surgiram com essa possibilidade essas duas equipes de contratarem o Brenner. Já do lado do São Paulo, a gente vai trabalhar com duas informações que a gente conseguiu checar logo após a matéria do Felipe. Primeiro, Brenner. A parte do Brenner, obviamente, tem um carinho enorme pelo São Paulo e em caso de um retorno ao futebol brasileiro, a prioridade seria do São Paulo. Ele é um made in Cotia, ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo, ele entende que poderia ser útil voltando ao tricolor paulista, então em caso de uma proposta do São Paulo, a prioridade seria para um retorno para sua casa. Agora, já do lado do clube, me afirmaram que hoje não há um interesse no Brenner e me lembraram que, abre aspas, a gente acabou de contratar o Dineno, fecha aspas. Porque aí o São Paulo teria Brenner, Dineno, André Silva e ainda tem o Rian Francisco. A não ser que o Crespo mude essa formação e coloque o time para jogar com dois atacantes. E aí pode, né, fazer uma desenvoltura tática para ter todos eles disponíveis. E aí o São Paulo poderia ter essa opção, mas me falaram que hoje o São Paulo não teria interesse nessa contratação justamente pela contratação do Dineno, que foi recente, e por ter outros jogadores ali dentro do elenco. Então, pelo menos hoje, o São Paulo não sinaliza com a possibilidade de contratar o Brenner. O São Paulo estaria interessado em contratar dois atacantes de beirada do campo, posição que o Brenner não pode fazer, ele é mais um centroavante mesmo, no máximo faz uma função de segundo atacante.
e um camisa 10, que também a gente sabe que não é a função do Brenner. Mas você gostaria da contratação do Brenner? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Bora falar do Crespo, mais um bastidor, mais um fator importante dos bastidores da negociação com o Hernan Crespo. E aquela dívida que o São Paulo tinha com o Hernan Crespo, como é que foi resolvida nesse retorno do treinador ao São Paulo? Lembrando que o São Paulo ficou de pagar, desde a rescisão contratual lá em 2021, 2,7 milhões de reais ao Hernan Crespo e sua comissão. Inclusive, pela falta desse pagamento, o técnico argentino chegou até a fazer uma notificação na FIFA e aí depois o São Paulo entrou em um acordo com o técnico. O São Paulo alega que aquela dívida foi parcelada em longas parcelas e que o São Paulo estava ali numa relação tranquila e amigável em relação a essa dívida que tinha com o Crespo, estava pagando ali em ordem, tudo certo. O que faltou dessa dívida ser quitada, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas das duas partes, é de que falta 1,3 milhão de reais. Então, metade da dívida que o São Paulo tinha referente à saída do Hernan Crespo ainda não foi quitada. Nas conversas, o São Paulo fez o seguinte: vamos pegar essa dívida e vamos diluir no seu próximo contrato. Então a gente vai pegar esse valor, pega o seu salário, a gente faz um mequetrefe que junta tudo e a gente acaba pagando também essa dívida além do salário. Então foi mais ou menos assim, ó, Crespo, você vai ganhar X aqui no São Paulo, topa? Topo, então vamos ganhar X de salário. E a dívida, vamos fazer o seguinte, pega essa dívida, vamos parcelar durante os seus vencimentos e aí fica tudo certo. Então é mais ou menos nesse sentido que as coisas foram resolvidas, tá? Até a gente teve informação, a gente trouxe aqui no canal, de que essa dívida inclusive foi rapidamente resolvida, não foi algo que travou as conversas e por isso que acabou demorando o anúncio oficial do Crespo. Não, porque isso foi rapidamente resolvido. Ó, salário, tempo de contrato, beleza. E aquela dívida, ó, vamos fazer o seguinte, São Paulo fez essa proposta do abatimento da dívida diluindo no seu contrato, o Crespo rapidamente aceitou, então aí o São Paulo já vai pagar essa dívida também que tem com o Hernan Crespo. Então, querendo ou não, hoje o São Paulo alega, e realmente é real, que hoje o São Paulo está em dia com o Hernan Crespo, porque parcelou essa dívida, então o São Paulo não deve nada ao Crespo. Parcelou, vai continuar quitando, é uma dívida aí que vai estar no orçamento, mas que dívida, atraso, o São Paulo hoje não tem com o Hernan Crespo, que assinou contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, vai comandar o time, ele retorna ao futebol brasileiro, volta ao futebol brasileiro depois de 4 anos, sua chegada à capital paulista está marcada para segunda ou terça-feira, no mais tardar na terça-feira, ele já estará no CT da Barra Funda, vai lá conversar com os colegas, vai ver inclusive o TecFoot que está sendo instalado lá para recuperação de atletas, vai ver como é que está o centro de treinamento, vai conversar com o pessoal. Tem uma ida também programada para o estádio do Morumbi, onde ele vai conhecer novamente o estádio, vai dar uma olhada para ver o que teve de mudança e vai também para participar de uma sessão de fotos e tudo, e vídeos, que inclusive o São Paulo vai ir divulgando durante a próxima semana nas suas redes sociais. Combinado? Agora te falar sobre o São Paulo. Para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro, o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências, ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Bora fechar o vídeo.